Pará. Boa noite para quem está chegando. Boa noite para quem está chegando. Aí. Boa noite. Só um nome. Tá ok? E aí, tudo ok agora. Aqui tá passando um comunicado de um falecimento aqui. Quem mora na região do Recôncavo sabe como é isso, né? Ah, sim. Eu abri com o Joel. Não podia ser diferente. Verdade, é verdade. Não podia ser diferente, né, Matheus? Então, vamos lá? Verdade. Deixa eu só... Vamos lá. Boa noite. Pode ser? Então, eu quero aí já agradecer a todas as pessoas que estão aqui, né, participando dessa live com a gente. Deixa eu desligar aqui o celular. Eita. Eu vou fazer, Matheus, uma apresentação rápida aqui e a gente começa a bater o papo. Beleza? Beleza. Então vamos lá? Oi, tudo bem? Eu sou Raulino Júnior e você está assistindo ao Monotemático, um programa de entrevistas com autores e autoras de trabalhos de conclusão de curso. Estamos na nossa 5ª temporada e o meu convidado de hoje é Matheus Lago, que se formou em bacharelado em Humanidades na Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, a Unilab. Matheus produziu um artigo intitulado Cinesia Joelma. Trajetórias e corporeidade da expoente do movimento Calypso brasileiro. E esse é o nosso tema de hoje. Eu convido você aí a participar. Vai ser uma entrevista muito bacana. O trabalho de Matheus está bem interessante. E, Matheus, de antemão, eu quero te agradecer, né, pela confiança, por estar aqui no Monotemático e te parabenizar pela sua pesquisa. Obrigado, muito boa noite. Antes de mais nada, eu quero agradecer o espaço, agradecer o convite também. Dizer que eu estou muito feliz, muito satisfeito, muito honrado de estar aqui hoje com o Monotemático, que é um programa assim, que eu acompanho, eu acho que desde o surgimento. Eu cheguei a ver alguns movimentos ali no meu lab, naquela época em que a gente podia se encontrar, e espero que isso retorne muito em breve, o mais breve possível. E assim, sempre fiquei muito fascinado pelo trabalho de vocês, e já dizia para mim mesmo, um dia serei eu que serei entrevistado pelo Monotemático, e hoje estou aqui, né? Ave Maria, que maravilha, Matheus. A gente fica muito feliz, viu, com esse seu depoimento. Muito obrigado. Você se formou em 2020, não foi, Matheus? No ano passado, não foi? Eu me formei em 2019, em agosto de 2019. A gente não estava em pandemia ainda. Ah, entendi. Eu quero já também parabenizar, agradecer a todas as pessoas que estão aí, que estão chegando na live. Muito obrigado. E vamos começar aqui, Matheus, a bater o papo. E eu vou começar com você em relação ao seu título, que ele já me deu nó na cabeça. Assim que eu li o seu título, eu falei, deixa eu pesquisar. Porque o bacana do Monotemático é isso, né? Que ele proporciona que a gente aprenda, né, com essa produção, e isso é muito interessante para mim. E o seu trabalho, né, como eu disse aí, tem como título Cinesia Joelma, Trajetórias e Corporeidade da expoente do movimento Calypso brasileiro. E você utilizou a palavra cinesia. Eu queria que você falasse o que é cinesia e por que você optou em utilizá-la.
Então, olha, eu comecei a pensar nesse título logo depois que eu entrei na universidade. Eu entrei em 2017, agosto de 2017, e eu já tinha essa preocupação de escrever um trabalho que me desse prazer, porque a gente sabe que o trabalho de conclusão, a gente tem aquele mito de que o trabalho de conclusão é doloroso, né, é dolorido, é um processo cansativo, e então eu tinha essa preocupação de escolher algo com que eu me identificasse. Então, eu escolhi trabalhar com a Joelma, que eu já sou fã há muito tempo, desde que eu me entendo, né, desde criança. E aí, nessa preocupação de falar sobre algo que eu gostasse e de trazer o rigor acadêmico, né, a linguagem da universidade para esse trabalho, eu acabei optando por intitulá-lo como Cinesia Joelma. E o que é o cinesia, né? O que é o termo, né? É uma ideia de movimento, é uma ideia de movimentar-se, de circular. Então, eu fiz uma pesquisa antes de dar esse título, e aí eu falei, poxa, eu acho que o cinesia é o que define esse trabalho. A gente está falando de um artista que é extremamente performática, é uma das maiores performances do Brasil, né, quiçá do mundo. Então, por que não trazer essa ideia de movimento, mas nesse rigor acadêmico? Então, eu até pensei em dar, né, para o trabalho, de fato, o Movimento Joelma, intitulado como Movimento Joelma, e isso, claro, que ia repercutir em outras discussões. Mas fiquei preocupado também, porque poderia haver algum fã-clube da artista com esse nome, depois eu constatei que não havia, mas já havia dado o nome Cinesia, e acabou pegando, se tornou aí para além de um projeto acadêmico, um projeto de vida hoje, e assim, eu acho que eu estou muito satisfeito com esse nome, com essa marca, porque eu posso falar disso um pouco depois, mas se tornou uma marca. Né? Uma marca que eu tenho registro dela, e, enfim, para dar ideia de movimento, eu acho que não poderia ser um outro conceito, um outro termo. Teria que ser cinesia de fato. Ah, bacana. Eu aprendi esse termo com você. Eu nunca tinha ouvido falar em cinesia. Aprendi lendo o seu trabalho, né? Já agradeço desde então. Então, Matheus, você investiga a trajetória de Joelma ali, né? Com base no conceito de história de vida. Né? E você usa como Sim. principal referência a autora Maria Isaura Pereira de Queiroz. Aí eu queria que você dissesse como é que foi, né, abordar a história de vida da artista com esse viés científico, porque foi bem curioso, né, ler o seu trabalho e me deparar com aquilo. Então fala aí para a galera que está assistindo, quero agradecer a todo mundo que está aqui. Então, Raulinho, é o seguinte, ó, a gente sabe que para construir um trabalho, né, dentro dos moldes da academia, a gente precisa de um referencial teórico e um embasamento extremamente alinhado com a tua pesquisa, né? Então, quando eu decidi falar sobre a Joelma, eu não queria falar sobre, eu queria, na verdade, trazer os significados por trás daquela artista que sobe no palco, bate cabelo, que está em cima de uma bota de 15 centímetros, que usa figurinos extravagantes. Então, para falar disso, eu teria que ir muito a fundo na própria biografia da Joelma enquanto pessoa, enquanto indivíduo. E nada mais importante do que isso é você trazer o significado a partir da história de vida e da trajetória de vida, que também é um conceito que eu trabalho nesse artigo. Então, trabalhar, dialogar com a Maria Isola Pereira de Queiroz foi crucial, foi tão importante para esse trabalho, porque me possibilitou revisitar a narrativa que a Joelma apresenta ao longo da carreira dela. Né? A Joelma é natural de Almerim, que é uma cidade que fica no interior do estado do Pará, uma cidade pequena, né? Uma cidade do interior, como a narrativa da Joelma traz, como, enfim, a gente conhece, mas que é uma sociedade que vai moldar o caráter e a performance da Joelma, sobretudo, a partir da história de vida dela. Então, eu não poderia falar da Joelma sem trazer, de fato, quem é a Joelma por trás do palco. Então, a Maria Isaura Pereira de Queiroz, ela vai orientar esse trabalho, né, a partir do conceito que ela trabalha, justamente com essa sensibilidade que ela vai trazer. Né? Então, assim, eu percebo que a Maria Isaura Pereira de Queiroz, a partir do conceito de história de vida, tem uma sensibilidade que é muito palpável. E eu achei extremamente interessante de relacionar essa sensibilidade com a própria história de vida da Joelma. Né? Além do rigor
metodológico que ela vai esmiuçar nos conceitos dela, que é como você deve colher a entrevista, como você deve aplicar essa entrevista no teu trabalho e como deve ser essa distribuição dos dados que você coleta na própria entrevista. Então, assim, sem dúvidas nenhuma, foi uma das referências mais importantes desse trabalho. Ah, bem interessante isso. Eu também não conhecia, né, esse conceito de trajetória de vida aplicado, né, a esse estudo mais científico e aprendi com o seu trabalho. Tenho certeza que a galera está aprendendo aqui também, né? Dá boa noite aí para todo mundo que está chegando. Enfim, muito obrigado, viu, gente, por estar aqui. É bem importante para a gente. Então, Matheus, você, né, falou aí, né, de Joelma, da trajetória de vida. Eu queria saber como é que a representatividade paraense, né, que você investiga aí no seu trabalho, fica evidente na trajetória e corporeidade, né, que é essas performances de Joelma. Como é que isso fica evidente aí? O que é que você identificou? Olha, isso é muito fácil, porque assim, eu acho que até para quem não é tão fã da Joelma, mas que tem uma admiração pelo trabalho dela, percebe que ela está intrinsecamente ligada à cultura do estado do Pará. Né? É uma das vozes mais expressivas do estado, né? Principalmente ali daquela região de Belém, sendo, né, mesmo que a Joelma não seja natural de Belém, mas ela traz toda essa construção, né, científica do Estado. Então, quando a gente, né, vai falar sobre essa representação, né, da cultura do Estado do Pará a partir da Joelma, com base na própria narrativa que ela apresenta ao longo da carreira, né? Então, assim, é um artista que nunca negou suas origens, né? Isso é um ponto decisivo para esse trabalho. Então, ela vai trazer ao longo de toda a carreira, né, o que motivou ela a cantar, né, que é a própria cultura do estado do Pará. Então, assim, a gente discute isso tanto nesse trabalho quanto em outros que eu já tenho desenvolvido, e isso fica cada vez mais sensível, mais próximo, né, de que, de fato, a Joelma, ela veste a bandeira do Pará, a cultura do Pará, porque ela tem um envolvimento que é interno, não é uma coisa que né, para as pessoas pode parecer forçado, que é apropriado, mas não é parte dela. Ela é parte daquele lugar, então nada mais justo do que ela falar a partir da experiência dela. Então, são traços, né, que estão presentes na biografia e na performance dela que vão ali se concatenando ao longo da trajetória musical e trajetória de vida da própria artista, né? Que quando a gente vai parar para analisar, há diferenças, mas é uma só. Tanto a história de vida dela, quanto a história da própria trajetória artística da Joelma. Entendi. E, gente, Matheus utiliza como corpus aí, né? Vocês vão ter aí a oportunidade de ler o trabalho, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Matheus utiliza entrevistas que Joelma concedeu a programas de TV, revistas, né, Matheus? Você cita algumas revistas ao longo do seu trabalho, então foi uma investigação mesmo, ali vendo todos os pormenores da trajetória de Joelma, né? Então, Matheus, parabéns aí mais uma vez, né? Agora a gente vai para o nosso quadro aqui, Matheus, chamado Nota de Rodapé. Viu? Todo trabalho que a gente faz, a gente coloca umas notas de rodapé, né? Aqui no Monotemático. E o Nota de Rodapé é o nosso quadro assim de bastidores, né? A gente quer saber se neste percurso aí de produção do seu TCC, se houve algum momento em que você teve muita dificuldade, houve alguma situação inusitada, né, que você passou aí durante o período que você estava fazendo o seu trabalho. Teve alguma coisa aí? Conta pra gente. Olha, foram várias. Primeiro eu vou começar pelas dificuldades técnicas, né? Eu não sou um pesquisador, não sou um escritor que tinha muita familiaridade com o rigor acadêmico e, mais uma vez dizendo, a gente precisa, né, para quem já está acostumado com isso, para quem já tem essa vivência dentro da universidade, sabe que é necessário, é extremamente fundamental você estar alinhado com esse sistema de escrita, de análise, de interpretação de dados e tudo mais. Então, assim, primeira coisa, eu tive uma dificuldade tremenda em escrever um artigo porque eu não tenho poder de síntese. Ou, pelo menos, não tinha naquela época. Talvez hoje eu já tenha aprimorado essa dificuldade, né? Mas, assim, o poder de síntese, para mim, era um dos maiores problemas. Tanto é que o meu artigo tem quase 30 páginas. Então, assim, para mostrar o quanto eu tenho de dificuldades em sintetizar a minha pesquisa. Então, assim, essa foi a primeira questão. Outra questão que eu trago, assim, para além dessas questões técnicas, é o acesso a uma bibliografia limitada e específica a respeito de trabalhos que falavam sobre a banda Calypso ou sobre a própria Joelma. Então, assim,
eu tive essa dificuldade de ter acesso a essas referências, porque é muito escasso, né? Não é todo mundo que está pesquisando sobre a Joelma, sobre a banda Calypso, sobre a cultura musical do Pará, e em toda a universidade. Então, assim, é muito difícil você fazer o levantamento desse referencial teórico. Então, essa foi uma outra dificuldade. E eu acho que a mais importante em relação a essas dificuldades técnicas foi o fato de não ter entrevistado a Joelma para esse trabalho, que era uma proposta, era um objetivo, né, particular e de pesquisa também, mas acabou que não aconteceu e eu precisei me virar. Então, assim, eu fui para a revista, lá nas referências do meu trabalho, desse artigo, tem citações da revista Tititi. Então, assim, eu tive que ir atrás disso, porque para falar com a Joelma, para esse trabalho eu não consegui. Então, assim, eu consultei jornal, revista de fofoca, qualquer referencial que eu achasse interessante, eu coloquei nisso e tive todo o apoio das minhas orientadoras, que mais tarde eu posso falar sobre isso. E, assim, para além de toda essa problemática de escrita, assim, a gente também a gente é humano, obviamente, e passa por um processo de desgaste emocional que assim, é perigoso e talvez assim faça parte desse processo. Então, ao longo da escrita, eu desenvolvi a paralisia do sono, além das insônias que eram frequentes. Então, assim, eu passei um processo muito doloroso fisicamente e emocionalmente por conta dessas dificuldades. Mas, tirando essa parte um pouco problemática, tem uma curiosidade que é bastante interessante a respeito desse trabalho. A minha proposta inicial era escrever uma monografia, né? Eu queria escrever uma monografia de 4 capítulos e comecei a escrever no sentido anti-horário, ou seja, eu comecei a escrever do final para o início. Então, o primeiro capítulo que eu escrevi se chama Amor de Fã, que é uma narrativa particular. Não é a trajetória de vida da Joelma, é a minha trajetória de vida enquanto fã da Joelma. Então, nesse capítulo, eu estou contando as minhas idas aos shows, né, aventuras e aproximações com a cantora ao longo da carreira dela e ao longo ali da minha admiração, da minha trajetória enquanto fã. Então, esse foi o primeiro capítulo que eu escrevi. Quando eu finalizei esse capítulo, eu apresentei eles para as minhas orientadoras e a minha orientadora na época falou: Matheus, isso aqui não é a trajetória de vida da Joelma, é a sua trajetória de vida. Você pode defender isso, obviamente, você pode defender ele, mas você vai precisar fazer alguns ajustes e tudo mais. Só que eu não queria aquilo. Eu queria falar sobre a Joelma, não queria falar sobre mim. Aquele capítulo era como se fosse um bônus para a monografia, que acabou não sendo escrita naquele momento. Então, eu arquivei aquele material, que eu ainda tenho hoje, e continuo trabalhando nele, mas naquele momento ele foi arquivado e eu tive exatamente 15 dias para escrever esse artigo que a gente está aqui discutindo agora. Então, assim, faltavam 15 dias para a minha defesa, eu tive que sentar, deixar o meu celular de lado para poder escrever, porque além de tudo mais, a gente tem a procrastinação, a gente tem ansiedade. Assim, eu tive que realmente focar e dizer assim: ó, agora é a hora de você escrever o que você queria. Porque se o seu objetivo é escrever um artigo sobre a Joelma, entregue um artigo sobre a Joelma. E foi isso que aconteceu. Ah, bacana, Matheus. Você falou aí, né, do corpus, né, um pouquinho do material que você utilizou para fazer o seu artigo, e você citou a revista Tititi, e não é nenhum demérito mesmo, não. Sabe por quê? Nesse campo da pesquisa, tudo é documento, né? A gente sabe. Tudo é documento. Então, a revista de fofoca é documento, notinha de jornal é documento, né? Uma gravação que a gente conheceu ali, que a gente pesquisou, que a gente encontrou, é documento. Então, não é nenhum demérito. Isso só mostra o quanto que você teve afinco e preocupação em pesquisar todos os detalhes para produzir o seu trabalho. Beleza? E aí você citou as suas orientadoras. Eu quero saber como é que também foi essa parceria com as suas orientadoras. Eu posso falar no plural, porque você teve como orientadora a professora Cristiane Santos Souza. Eu quero saber como é que foi essa relação com ela. E você também teve uma co-orientadora, que foi a professora Elísia Cristina Ferreira. Então, como é que foi essa relação também com a co-orientadora? Né? Por que você precisou de uma co-orientadora? Qual foi o auxílio dela? E como é que uma co-orientadora atua? Eu fiquei muito curioso. Então, é um pacotão. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, olha, quando eu defini, né, que falaria sobre a Joelma e que esse seria o meu trabalho de conclusão de curso,
eu me preocupei em trazer, em estar amparado por uma orientadora e uma orientadora que fossem da área de pesquisa, que estivessem ali correlatas com a área de pesquisa. Então, assim, o meu trabalho ele conversa muito com a antropologia, com a sociologia, sobretudo. Então, eu queria um professor, uma professora que fosse da área da antropologia, que trabalhasse com trajetória, história de vida, biografia, narrativa, memória. E essa professora era a professora Cristiane, né, no campus aqui dos Malês. Então, automaticamente eu fui apresentado a ela, né, e a convidei para ser orientadora do meu trabalho muito antes de pegar o TCC-1. Então, assim, desde o meu segundo, terceiro semestre no bacharelado em Humanidades, eu já procurei a professora Cristiane para ela ser a minha orientadora. E ela aceitou de imediato. Então, a gente começou a trabalhar desde já. A professora Elísia, além de ser uma amiga, é uma professora que trabalha com a dança, né? Então, eu não poderia procurar uma orientadora que não fosse ela, né, para aquele trabalho. Então, essa preocupação de atrelar o trabalho, né, de fato, as áreas com as quais a pesquisa estava ali relacionadas, eu acho que foi fundamental para que eu tivesse um referencial teórico coerente, né, sistemático e preciso a respeito do que eu queria escrever, e principalmente para a escrita. Então, assim, conversar, trocar com a professora Cristiane e com a professora Elísia para esse trabalho foi, assim, de extrema importância e, assim, me trouxe um saldo muito positivo, né, depois e durante a pesquisa. Sobre a professora Elise, assim, além de todo o acompanhamento que foi feito integralmente, assim, o trabalho da orientadora é muito eu não diria que de auxiliar, mas dar uma assistência, uma segurança que talvez em alguns momentos a orientação, né, o exercício da orientação não permite, porque a gente sabe que na maioria das vezes um orientador ou orientadora não tem apenas um orientando ou orientanda. Então, assim, quando você trabalha com duas pessoas ao mesmo tempo, você tem uma segurança maior, né? E uma flexibilidade maior também. Então, assim, era um artigo, era a minha primeira vez escrevendo um artigo, então eu precisava, sobretudo, de segurança. Então, eu optei por trabalhar com duas pessoas, e duas pessoas que são extremamente instruídas, e que poderiam me dar ali um recurso maior para a pesquisa, para a escrita, enfim, para tudo. Ah, bacana, Matheus. Quero agradecer aqui mais uma vez a todas as pessoas, Matheus, que estão aqui, né, acompanhando esse bate-papo. Isso é muito importante para a gente. Então, muito obrigado, gente, todo mundo que está aí. Né, Marco até colocou um depoimento ali que ele sempre cresceu ouvindo brega e que ele ficava impressionado que o Brasil inteiro não conhecia, mas passou a conhecer a partir, né, de 1999, quando a banda Calypso, né, estourou, né, para todo o país, a gente conhecia isso aí. E, Matheus, né, num trecho do seu TCC, você diz o seguinte, eu vou até ler. Você fala assim: para a Joelma, mostrar a sua cultura está acima de qualquer exigência contratual. E por isso, em seus trabalhos audiovisuais, o público encontrará interpretações e performances de carimbó. E, claro, assim, não tem como a gente falar de Joelma sem falar da cultura musical paraense, né? É impossível a gente não falar, porque elas estão ali interligadas, né? A artista e a cultura musical paraense. Então eu queria que você falasse um pouquinho, porque no seu trabalho você cita o calypso, o brega, o carimbó. Então, quais são os elementos, Matheus, identitários que caracterizam esses gêneros que você traz ali muito bem no seu trabalho? E eu acho que seria importante a gente abordar aqui, né, para que as pessoas tenham um pouquinho de conhecimento a respeito disso. Olha, Raulinho, assim, eu acho que todo esse conjunto, né, que é trazido por essa fala da Joelma é a partir da própria narrativa dela que, né, a gente vai tecer algumas críticas, mas também a gente vai reforçar em algum momento o que ela está dizendo. Né? Então, assim, todo esse debate foi construído a partir da narrativa da própria Joelma, né, a respeito desses ritmos que são característicos ali da cultura musical paraense e que são trazidos de influências e referências consideradas latinas, né, e até africanas também. Então, assim, o calypso, por exemplo, é um ritmo originário do Caribe, ali daquela região que a gente conhece como América Latina, enfim, e que tem outras interpretações, outros significados, mas que, de alguma forma, chegam no Pará através das rádios que vêm ali das Guianas francesas. Então, assim, como a Joelma mesmo disse,
desde de criança, aquele povo está habituado a escutar essas referências musicais, né? O calypso, o merengue, a bachata, a cúmbia e tantos outros ritmos, né? Então, assim, esses ritmos, quando chegam ali no Pará, eles são manuseados, né? E são transformados, ressignificados em outros gêneros, como o brega calypso, por exemplo, né? Então, assim, o que a gente conhece como brega nada mais é do que um gênero musical que foi adaptado lá no Pará. E ali eles incluem a guitarrada e tantos outros ritmos, como o próprio carimbó, que é adaptado, né, em algum momento da história da indústria fonográfica no Pará, e ele passa a ser um carimbó mais elétrico, né, com a presença de outros instrumentos musicais, que vai possibilitar algumas diferenças no ritmo. Então, assim, a Joelma ela vai trazer o calypso, né, nesse formato adaptado, o carimbó também nesse formato mais dinâmico, mais enérgico, né, também nesse formato adaptado, e o brega nessa releitura de um brega romântico mais dançante, mais envolvente, uma coisa um pouco mais, digamos que pop, né? Então, assim, é aquela discussão do brega pop, que em alguns momentos recai nessa leitura do brega calypso. Então, assim, todo esse conjunto musical que a Joelma, de alguma forma, é responsável por difundir na música popular brasileira, tem toda uma adaptação. Mas essa adaptação não exclui a originalidade e tampouco, né, o contexto tradicional que pertence a esses ritmos, sobretudo ao carimbó. Ah, entendi. E isso é bem interessante, né, Matheus? Porque no seu trabalho fica evidente, e eu acho que é importante a gente registrar aqui, que há toda uma massificação, porque isso é próprio, né, quando ganha uma notoriedade, né, isso é muito característico de acontecer, mas embora essa massificação, né, aconteça ali, as origens se mantêm, né? Ela faz questão de manter ali na sua performance, na musicalidade, no figurino, que você destaca bastante também no seu trabalho, né? E, Matheus, a gente está chegando aqui nas nossas considerações finais. Né? Já né, passou um papo muito bacana, passou um pouquinho rápido, mas é isso mesmo. E aí eu queria saber, você até já trouxe aí, eu até já desconfio também lendo o seu trabalho, né, vendo um pouquinho de sua trajetória, mas eu queria saber qual foi a motivação né, que você teve para abordar esse tema, para escolher esse tema como trabalho de conclusão de curso. Olha, Raulinho, e para todo mundo que está acompanhando, assim, eu sou fã da Joelma desde os 7 anos de idade, né? E isso eu já coloco nessa escrita desse capítulo que não foi publicado ainda, que é intitulado Amor de Fã. Então, assim, eu vou trazer a minha trajetória de vida ali, pontuando essa minha aproximação e essa minha relação com a Joelma. Então, eu sou fã desde criança, eu tenho as minhas memórias talvez mais vívidas, sejam de momentos em que eu escutei um CD, em que eu vi DVDs, em que eu performei a Joelma, embora hoje eu não faça mais isso, para deixar muito claro. Mas, enfim, são memórias que, de alguma forma, orientam e norteiam essa minha trajetória atual, né? Esse meu lugar de fala hoje. Então, assim, falar da Joelma hoje, academicamente, é o meu lugar de fala. Eu faço isso com muita propriedade, com muita tranquilidade, muita leveza, porque é algo que eu vivencio no meu dia a dia. Então, assim, em algum momento, isso talvez tenha sido um problema, porque as pessoas têm, né, o hábito de julgar, né, o que você gosta, o que você escuta, aquilo que você defende, mas eu aprendi a lidar com isso e hoje eu falo com muita tranquilidade que eu sou fã da Joelma e sou pesquisador dela. E, assim, eu acho que a partir do momento em que eu defendo um trabalho e que esse trabalho toma outras proporções, isso me dá uma legitimidade de me colocar enquanto fã e enquanto pesquisador ao mesmo tempo, no mesmo lugar. Não tem diferença, né? A diferença que eu preciso mostrar é que a Joelma ela é uma artista extremamente importante para a indústria fonográfica do Brasil, né? E que sim é uma figura tão importante quanto as outras do movimento da música popular brasileira. Então, assim, eu acho que, além de delimitar esse meu lugar de fala enquanto fã da Joelma,
eu me possibilito e me permito transitar em outros espaços com a Joelma, independente de onde esteja e de onde seja, sabe? Então, isso é algo que me mantém firme e que eu pretendo levar por muitos e muitos anos de mestrado e doutorado, pós-doutorado e especializações que vierem por aí afora. Acho bacana. Siga firme, né? Viva nessa vida o que é vida em você, né? O que você acredita, o que te faz bem. Isso é o mais importante, né? Para quem fala, deixa falar. Você vai caminhando, vai pesquisando, vai produzindo e vai contribuindo aí para o âmbito da pesquisa cultural, né? No Brasil, isso que é o mais importante. E eu quero saber, Matheus, o que é que ficou de aprendizado? Né? Você fez essa investigação, o que é que ficou de aprendizado para você depois, né, de ter feito esse artigo, de ter feito esse trabalho? Olha, Raulina, assim, eu acho que o ponto mais importante desse aprendizado, de fato, é o meu crescimento enquanto pesquisador. Né? Como você disse em algum momento, eu apliquei um afinco que talvez eu não tivesse aplicado em outros temas, em outros assuntos, em outros instrumentos de pesquisa, e justamente por vivenciar isso, eu me dediquei assim de uma forma integral a esse projeto, a esse trabalho. Então, o que fica desse trabalho e que eu levo comigo é esse enriquecimento, esse crescimento enquanto pesquisador, o aprimoramento de minha capacidade argumentativa, de análise, de escrita, né, de investigação propriamente dito, e talvez o poder de síntese, que hoje eu já consigo. Se for para escrever um artigo, eu vou conseguir hoje sem muita dificuldade, porque eu já entendo que nesse artigo eu vou precisar concentrar parte da pesquisa e que essa pesquisa ela vai precisar dar um resultado, né? Diferentemente de outros gêneros acadêmicos, textuais acadêmicos. Então, hoje talvez eu já consiga fazer um artigo com um pouco mais de tranquilidade, porque eu vou saber sintetizar ali a minha pesquisa. Então, isso é um saldo muito positivo para quem está na academia, para quem é pesquisador. E, assim, não tem outra vertente que não seja, de fato, a do crescimento enquanto pesquisador, enquanto fã, enquanto pessoa, sabe? Ah, velho, que bacana, Matheus, muito bacana. Quero aqui mais uma vez, a gente já está quase terminando o programa, né? Quero agradecer a todas as pessoas que estão aí, que estão participando, interagindo. Muito obrigado, gente. Vale ressaltar que o trabalho de Matheus está disponível no repositório da Unilab. Nós vamos colocar nas nossas redes, né, do Monotemático, para quem tiver curiosidade aí de ler o trabalho na íntegra, eu aconselho, porque é bacana também fazer essa imersão, né, no trabalho, né, do pesquisador aqui, no caso, Matheus Lago. Matheus, eu quero te agradecer, né, mais uma vez. Muito obrigado por participar aqui, né, por trazer um pouquinho do seu conhecimento para a gente. Foi muito bacana. Muito obrigado mesmo. Você quer falar mais alguma coisa? Olha, eu que agradeço, assim, como eu disse no início, era um objetivo de universitário mesmo, de estudante, de um dia dar essa entrevista para o Monotemático. Uma pena que não tenha sido presencialmente, mas isso não subtrai, né, o carinho, o respeito e, enfim, essa troca, né? E assim, vou aproveitar para fazer meus agradecimentos ao Marcos, que é meu parceiro já quase de vida, a gente está trabalhando aí juntos desde 2017, que é um dos membros, né, é o nosso diretor executivo do coletivo Cinesia Joelma, que, como eu dizia, né, o Cinesia Joelma hoje já é um projeto de vida. Então, juntamente com o Marcos e outros amigos, outros colegas, outros pesquisadores, né, a gente construiu e fundou um coletivo de pesquisas, que é o coletivo Cinesia Joelma, né, e uma produtora também sem fins lucrativos, que é a Cinesia Produções. Então, a gente já tem uma rede de apoio, né, uma rede de produção que é nossa e que a gente tem colocado vários conteúdos, vários projetos para frente. Como foi o caso de um especial de carimbó que a gente produziu em agosto do ano passado, que está disponível no nosso canal lá no YouTube. Então, assim, agradecer ao Marcos, a todo mundo que esteve aqui presente hoje, as minhas orientadoras, né, a professora Cristiane, a professora Elísia, que tiveram uma atuação ímpar na construção desse artigo. Esse mesmo artigo ele foi adaptado e foi publicado pela revista Novos Olhares Sociais, da UFRB. Então, além de estar disponível no repositório da Unilab, esse artigo está disponível também na revista Novos Olhares Sociais. E vou aproveitar também para convidar quem está aqui
para acompanhar a apresentação do meu trabalho na 7ª semana universitária da Unilab, agora em junho. Acho que do dia 16 ou 18, não me lembro muito bem a data, mas em breve a gente vai divulgar a data com precisão. Então, eu vou apresentar um trabalho na semana universitária, também sobre a Joelma, obviamente, fazendo uma análise do clipe Eclipse de Amor. Então, eu espero que todo mundo esteja lá para acompanhar e aproveitar também para agradecer a Joelma pela inspiração e por essa relação que é indizível, assim, é de uma relação tão inexplicável que às vezes faltam palavras para falar sobre isso, né? Então, agradecer a ela pelo reconhecimento, né, que ela sabe muito bem o trabalho que a gente desenvolve, tem esse carinho pela nossa pesquisa. Enfim, agradecer ao Monotemático pelo espaço mais uma vez. Espero que a gente esteja juntos o mais breve possível em outros trabalhos, em outros TCCs, enfim. Ô, Matheus, muito obrigado, viu? A gente fica muito feliz com as suas palavras, né, de que você queria participar. Foi uma honra para a gente também debater aqui o seu TCC. Nós estamos conectados, né? Eu vou acompanhar lá todas as suas produções. E aí, o que você precisar do Monotemático para divulgação, pode contar com a gente, viu? Muito obrigado. Siga. Como eu falei, viva nessa vida o que é vida em você. Isso é que importa, né? A gente viver o que é vida na gente, o que nos faz vibrar, né? E como você tem essa vibração aí com o movimento Joelma, com carimbó, com calypso, vá vibrando na vida, que isso é o mais importante. Beleza? Com certeza, com certeza. E olha, uma professora de um curso que eu fiz recentemente dizia que pesquisa tem que ter encantamento. Então, para você que está aí ouvindo a gente agora, faz uma pesquisa sobre o que tu gosta, sabe? Investe nisso, porque há sucesso, assim, sem precedentes. Então, pesquisa tem que ter encantamento e eu vivo essa verdade, porque para falar sobre Joelma, tem que ter encantamento. Oh, que bacana. A gente vê, tá, embora a gente não esteja presencialmente, mas o brilho no seu olho aí está reluzente, viu, Matheus? Muito obrigado mais uma vez, né? Obrigado a todas as pessoas que participaram aqui. A gente fica por aqui e até o próximo Monotemático com mais um TCC em questão. Tchau. Tchau. Tchau.